Viva, boa noite. Excelentíssimo Senhor Professor Hugo Pereira, Vice-Presidente da Junta de Freguesia da Maia. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Graça Castanho, Vice-Presidente da Casa do Povo da Maia. Excelentíssimo Senhor José de Medeiros Arruda, ilustre homenageado. Excelentíssima família do homenageado. Excelentíssimos cantadores aqui presentes. Excelentíssimos tocadores. Excelentíssimos imigrantes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, queria agradecer bastante ao Sr. Duarte Câmara e à Sra. Venília Barbosa, que me receberam na sua casa, é lá onde eu estou. Agradeço muito a hospitalidade, fico muito reconhecido por isso. Depois também queria dizer que, quando eu recebi o convite de Paulo Botelho, vulgarmente chamado por Chalana, para eu vir fazer um trabalho sobre a vida e obra de José Plácido, eu fiquei num dilema, que é, por um lado, não podia negar fazer um trabalho sobre uma pessoa que eu gosto muito, que é o José Plácido, e que considero e estimo. Por outro lado, disse eu a Paulo Botelho que achava ser mais adequado um miquelense a fazer um trabalho de homenagem sobre outro miquelense. O Paulo Botelho insistiu que fosse eu, e eu estou aqui com muito gosto. Não é com sacrifício nenhum. De qualquer forma, fica aqui este registro. Depois de dizer que eu tenho um defeito incorrigível, que é, começo a investigar e a escrever um trabalho e depois entusiasmo-me e depois aquilo sai muito mais longo, muito mais comprido do que aquilo que era para ser. Por isso é que há uma parte deste trabalho que eu não vou lê-la. Já entreguei a José Plácido para que ele fique nos seus arquivos, que era mais de um enquadramento histórico da descoberta de São Miguel, da criação da Maia, da criação da Lombinha da Maia. Portanto, era uma parte toda mais histórica. Tentei estabelecer, mas sem sucesso, uma relação entre a senhora que fundou a Maia e uma família importante que lutou ao lado de Dom Afonso Henriques. Não consegui a confirmação disso, mas tudo isso está numa parte deste trabalho que foi entregue a José Plácido, mas que eu não vou lê-la. De qualquer forma, o que eu vou ler aqui sobre José Plácido é um bocadinho grande. Portanto, se estão bem sentados, mantenham-se, ou mantenham-se. Os que estão em pé, aconselho a sentarem-se. E se pegarem no sono, eu não levo a mal, porque eu reconheço que isto está maior que aquilo que devia ser. Embora que a vida de José Plácido, por ser uma vida cheia, também mereceu um trabalho longo, um trabalho aprofundado. Peço perdão já antecipadamente por esta, como nós costumamos dizer em gíria, esta seca, mas pronto, é o que está escrito. Tem aqui muitos pormenores. Há uma primeira parte que é a vida dele propriamente dita, toda a vida dele, o percurso de vida, e uma segunda parte, uma análise mais técnica de José Plácido enquanto improvisador. Vamos então começar nisto. Foi na pacata localidade da Lombinha da Maia que a 7 de maio de 1950, um domingo, por volta do meio-dia, chegou ao mundo o terceiro filho do casal Duarte Arruda e Angelina Plácido de Medeiros. Duarte, o pai do recém-nascido, exercia nesse tempo a profissão de serrador. Era filho de José Jacinto Arruda e Maria Duarte. A mãe, Angelina, filha de João Plácido de Medeiros e Augusta Muniz Barbosa, era o que a esmagadora maioria das mulheres açorianas era: doméstica.
Sem ecografia obstétrica, ou melhor, sem ecografia obstétrica, só na hora do parto é que se confirmou ser um bebé do sexo masculino. Ficou decidido pela família que o novo rebento teria o mesmo nome próprio do seu avô paterno, José. As águas batismais e o óleo dos catecúmenos tocaram o pequeno José no dia seguinte ao do seu nascimento na igreja paroquial do Divino Espírito Santo da Maia. Foi oficiante o padre João Joaquim Borges, natural de Capelas, Ilha de São Miguel, na altura com 75 anos de idade e que praticamente passou toda a sua vida sacerdotal como vigário da Maia. Para padrinhos, foram convidados 2 tios maternos do bebé, João Plácido de Medeiros, serrador e já cantador ao desafio, e Idalina Plácido de Medeiros, doméstica. No dia 10 de maio de 1950, a quarta-feira antes da grande festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, procedeu-se ao registro civil de José de Medeiros Arruda. Os primeiros 2 anos de vida, José viveu-os na casa de seus pais, composta por 2 pisos, localizada na Rua do Outeiro. O imóvel era de traça simples, de alvenaria rebocada e divisões interiores em tabique. Fora construído em terreno doado pelo avô materno do nosso homenageado e foi dimensionado para 2 moradias. Uma para a família de João Plácido e Teresa Duarte e a outra para a de Angelina Plácido e Duarte Arruda. Aos 16 meses de idade, José padeceu de grave doença, uma pleurisia. Consiste numa inflamação aguda da pleura, que é uma membrana que reveste toda a superfície do pulmão e a face interna da parede torácica. Dos vários sintomas destacam-se dor no peito e costas, febre, tosse, dificuldade na respiração e sensação de fraqueza e cansaço. Apesar da gravidade, quis Deus que José sobrevivesse. Foi tratado e curado por 2 clínicos, pelo Dr. Alique Pavão, de ascendência britânica, muito popular e dedicado médico municipal que consultava nos hospitais da Ribeira Grande e no da Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia. E também pelo Dr. Joaquim Sampaio Rodrigues, que exercia medicina nesse tempo no Hospital da Misericórdia da Ribeira Grande. Era natural do concelho de Almeida, distrito da Guarda, e veio no tempo da Segunda Guerra Mundial como oficial miliciano para São Miguel, onde casou e se fixou até morrer. Na tentativa de fugir às rotinas penosas e pouco lucrativas da vida no campo, o chefe de família, Duarte Arruda, em 1951, rumou sozinho até à Ilha Terceira, seduzido pelas remunerações dos americanos estacionados na base das Lajes desde janeiro de 1944. Para esta aventura solitária, foi importante viver na Terceira uma prima de Duarte, de nome Fernanda Monte, que o acolheu e cujo marido, António Rodrigues, era capataz naquela base militar. Duarte Arruda foi como que obrigado a abraçar a arte de pintor. No exercício das suas funções, o infortúnio bateu-lhe à porta. Uma queda de um edifício onde procedia a pinturas provocou-lhe o esmagamento de um dedo do pé, tornando-o um trabalhador fisicamente condicionado. Na primavera de 1952,
a bordo do paquete Lima, toda a prole Medeiros Arruda arribou à Terceira para juntar-se a Duarte. Cada bilhete de passagem custou aproximadamente 100 escudos, sem direito à alimentação. O navio Lima pertencia à empresa insulana de navegação do Grupo Bem Saúde, que o comprara aos transportes marítimos do Estado em 1922 por 1.600 contos. Construído no Reino Unido em 1907, o vapor Lima tinha 3.900 toneladas de arqueação, 107 metros de comprimento e navegava com uma ligeira inclinação a bombordo. Na Terceira, o pequeno José foi residir com seus pais e irmãos numa casa de piso térreo localizada na Canada das Vinhas da então freguesia de Lages, arrendada pelo senhorio Joaquim Codorniz. José recorda que em frente ao prédio onde viviam havia a mercearia de Manuel Dias, onde a família Medeiros Arruda se abastecia. Mas as saudades da terra natal e uma certa desilusão com a situação remuneratória levou a família Medeiros Arruda a regressar a São Miguel no início de 1957. Mas desta vez, a viagem foi feita por via aérea. A bordo de um pequeno avião da SATA, do fabricante inglês de Havilland, modelo 104 Dove, fizeram a ligação entre Base das Lajes e Aeródromo de Santana, em Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel. Mas regressar de avião correspondeu a um encargo financeiro enorme para Duarte Arruda. Analisemos. Um bilhete de passagem Lages-Santana custava, nesse ano de 1957, 405 escudos, quando o ordenado mensal, no mesmo período, por exemplo, de um mecânico de automóveis especializado, andava à volta de 940 escudos. Como a manta orçamental não dava para tudo, a seriedade de Duarte, o pai de José, fê-lo permanecer na Terceira mais um ano para saldar uma dívida do rol da mercearia. Chegado a São Miguel, com 7 anos, José teve uma recidiva da pleurisia. Mais uma vez, conseguiu vencer a doença. Nesse mesmo ano de 1957, o nosso homenageado foi matriculado na Escola Primária Mista da Lombinha da Maia. Aprendeu o alfabeto português e a escrever as primeiras palavras e frases, tal como os mais básicos cálculos matemáticos, com a regente escolar Dona Zulima. Na segunda e terceira classes, a evolução de José nos estudos elementares foi acompanhada pelas professoras Ana Maria e Teresinha Pontes, respectivamente. Mas foi no último ano da instrução primária que José encontrou uma orientadora que o inspirou e o estimulou, a professora Albertina das Neves Maciel. A docente era oriunda da ilha de São Jorge e residia nesse tempo na zona da Calheta, na cidade de Ponta Delgada. A relação quase familiar entre o aluno da Lombinha e a sua professora fez com que ele ganhasse gosto pelos livros e facilitou toda a aprendizagem. Por isso, foi sem surpresa que José foi aprovado no exame da 4ª classe ou exame do 2º grau em julho de 1960. Nesse ano, passou a ser obrigatória a frequência da escola primária pelo Decreto-Lei número 42994 de 28 de maio do Ministério da Educação Nacional. No ano seguinte, 1961, após intensa preparação, José fez o exame de admissão ao ensino complementar. Conseguiu a classificação de bom na prova oral e também na prova escrita,
que incluía as disciplinas de língua portuguesa, aritmética, geometria e desenho. Essa conjugação de notas fez o examinando da Lombinha ser aprovado com distinção pelo júri, presidido pelo professor Aurélio Santos. A vida do campo, além de estafante, parecia não encaixar nos projetos que José tinha para o seu futuro, até pelas limitações físicas que a pleuresia lhe causara. Após um ano em trabalhos campesinos, o já adolescente José decidiu abraçar a vida estudantil. Em setembro de 1963, zarpou no pequeno navio de passageiros Ponta Delgada, com destino à Ilha Terceira. O comandante Armando Gonçalves Cordeiro, natural da Achadinha do Nordeste, atracou o referido barco no Porto das Pipas, onde José de Medeiros Arruda desembarcou. José fez a viagem para se matricular no comumente chamado Seminário Menor do Padre Damião. Damião fora um missionário belga que tratou de leprosos na ilha havaiana de Malacai, vindo ele inclusive a sucumbir vítima da lepra. O seminário funcionava na então Vila da Praia da Vitória, primeiro em casa anexa à Ermida de São Lázaro e depois em edifício novo onde hoje existe a Escola Francisco Ornelas da Câmara. José de Medeiros Arruda entrou como aluno interno no dia 29 de setembro de 1963, um ano após o seminário do Padre Damião ter adquirido a valência de colégio. A anuidade era paga pelos pais dos matriculados e o valor era apurado em função dos rendimentos da família. Durante a permanência de José no referido seminário, foi reitor o religioso dos Países Baixos, ex-Holanda, Arthur Lippers, e o prefeito apostólico era o padre Henrique Rippens, natural do mesmo país. As disciplinas curriculares eram português, ciências, francês, latim, grego, inglês, religião e matemática. A linha orientadora do seminário Padre Damião era inovadora. Conciliava a religião, a cultura e o desporto. Durante a sua permanência naquele estabelecimento de ensino, José consciencializou-se de uma certeza e de uma inclinação. A certeza que não possuía vocação sacerdotal. A inclinação, o sentido poético que demonstrou em versos que escreveu sobre o Padre Damião. José tomou então a decisão de sair do seminário e regressar à ilha que o viu nascer. Em São Miguel, entregou-se à labuta diária do trabalho braçal nos terrenos de cultivo e nos arvoredos dos matos. Todavia, os estudos eclesiásticos deixaram nele um enorme gosto por livros. Esse período ligado aos campos foi, contudo, muito importante para o amadurecimento intelectual do nosso homenageado. Certo dia, no inverno de 1968, a Casa dos Plácidos ganhou ares festivos com a tradicional e necessária matança do porco. À noite, o trinar da viola convidou as cantigas ao desafio. Cantaram dois irmãos, João Plácido e Manuel José, que acumulava também as funções de tocador. O anfitrião, João Plácido, pensou então em convidar o seu sobrinho José para um primeiro contacto com as quadras rimadas. José tinha 18 anos e nesse momento estava absorto em leituras no seu quarto. Aceitou o alvitre
E essa primeira experiência foi tão bem sucedida que o seu avaliador, João Plácido, ordenou que o seu irmão Manuel passasse só para instrumentista, ficando o jovem José com uma grande revelação da noite. Foi o que em linguagem cinematográfica se designa por antestreia. Curiosamente, nesse mesmo ano de 1968, também numa festa de matança de porco, José trocou olhares e apaixonou-se por uma bela jovem morena da freguesia de Fenais da Ajuda, de nome Honorina Soares Barbosa. Para a moldagem psicológica de José e para a formatação estilística do seu cantar, foi muito importante a convivência que foi tendo com o seu tio e padrinho de batismo, o consagrado improvisador João Plácido. Foi tal a geminação que os sobrenomes Medeiros e Arruda passaram a ser utilizados quase só em documentos pessoais de José ou em documentação oficial de processos em que interviesse, melhor dizendo. Em atuações oficiosas, começou a ser adotado o nome artístico por matronímia José Plácido. Nas tertúlias de ensaio de Cantigas ao Desafio, os circunstantes começaram a admirar o jovem aspirante a cantador que foi descobrindo e explorando predicados que viriam a torná-lo um famoso cantador público. As conversas e o vento foram levando a fama do cantador jovem prodígio para outras freguesias. A estreia oficial de José Plácido aconteceu no invernoso mês de fevereiro de 1969, que tinha o jovem da Lombinha 19 anos de idade. Aconteceu no salão da igreja de São Pedro de Nordestinho, concelho de Nordeste. O evento realizou-se no âmbito do peditório para a festa do Espírito Santo. Presentes na cantoria estiveram 2 improvisadores consagrados, João Plácido, da Lombinha da Maia, e Jaime de Sousa, conhecido por Chemeca, da Vila de Capelas. Mas os olhares dos apreciadores da poesia popular e dos simples curiosos incidiam em 2 cantadores debutantes em eventos públicos: José Borges, de São Pedro de Nordestinho, e José Plácido, da Lombinha da Maia. No desafio de estreia, José enfrentou aquele que seria o arquétipo do seu cantar, o seu tio João Plácido. Esse diálogo cantado, olhando aos laços de sangue que uniam os 2 repentistas, teve um tema óbvio: pai e filho. Notai, na beleza da inversão usada como recurso estilístico numa quadra de José Plácido. A tua mão me vais dar, e a seguir beijá-la vou, que é para o povo acreditar que eu hoje teu filho sou. Nessa noite, em São Pedro Nordestinho, o cantador que hoje é agraciado fez parte de um segundo desafio com o seu companheiro de palco, amigo e futuro compadre José Borges. Tal como a milhares de outros jovens portugueses, também a José bateu à porta a obrigação patriótica do serviço militar. Entrou para as fileiras do exército português na 3ª incorporação de 1971. O destino fê-lo embarcar em julho para Lisboa, a bordo do paquete Funchal, navio construído na Dinamarca em 1961
por encomenda da empresa insulana de navegação. No continente português, José foi encorpado, ou seja, assentou praça, no Regimento de Infantaria número 7, na cidade de Leiria, onde fez a recruta durante 2 meses. Depois, o soldado da Lombinha foi transferido para o Regimento de Infantaria número 15, em Tomar. É nessa unidade da estrutura base do Exército, a mais condecorada desse ramo das Forças Armadas Portuguesas, que José Plácido foi aprovado na especialidade de atirador. Após a cerimónia pública de compromisso com a pátria, vulgarmente chamada Juramento de Bandeira, José Plácido aquartelou-se no campo militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém. Já numa preparação para o teatro de guerra, José fez em Santa Margarida o chamado IAO, sigla que significa Instrução Altamente Operacional, realizada com fogo real. O miquelense juntou-se a outros mais da mesma ilha na Companhia de Caçadores número 3481, que curiosamente tinha o epíteto de Os Coriscos e estava integrada no batalhão 3869. Era comandante da referida companhia o capitão miliciano Armando José da Conceição Gonçalves. E no dia 7 de janeiro de 1972, uma sexta-feira, a tropa a que pertencia José Plácido foi transportada de avião de Lisboa até Luanda, na então província ultramarina de Angola. Após um mês na capital angolana, a Companhia 3481 foi colocada 300 quilómetros para norte, para o centro da província do Zaire, mais concretamente para Tombuco, localizada entre as cidades de São Salvador do Congo e Ambrizete, atualmente designada por Nzeto. Cerca de 7 meses depois, os combatentes portugueses da companhia que José integrava foi deslocada para sul, mais próximo de Luanda, para a província de Bengo, cidade de Nambuangongo. Aí permaneceram aquartelados durante 11 meses, com a missão de proteger a fazenda Beira Baixa e o negócio de produção e comercialização de café. José e os seus camaradas sofreram vários ataques dos rebeldes nativos, rechaçados pela valentia dos soldados e pela boa estratégia de campo dos oficiais. E foi nesse tempo de combates intensos que José teve em Nambuangongo, mais precisamente em julho de 1972, que o amor da sua vida, Honorina, saiu da sua ilha natal com os seus pais e emigrou para os Estados Unidos da América. A família dela, a família Barbosa, radicou-se na cidade de Newark, a mais populosa do estado de New Jersey. Para fecho da comissão militar, a companhia apelidada de Os Coriscos foi transferida para o centro-sul de Angola, para Neone-Cafima, na província de Cunene, perto da fronteira com a Namíbia. Aí ficaram os guerreiros lusos por um período de 9 meses, marcados por uma relativa acalmia bélica. Depois, a soldadesca portuguesa rumou novamente até Luanda, cidade fundada em 1776 pelo explorador português Paulo Dias de Novaes. E é durante a permanência nessa urbe de África que José Plácido e os seus camaradas de armas souberam dos ventos revolucionários que haviam soprado na metrópole no dia 25 de abril. E eis que chegou o dia tão esperado pelos militares sobreviventes do batalhão número 3869, o do regresso a Portugal. Aconteceu no dia 28 de maio de 1974,
29 meses e 11 dias depois da partida para Angola. De uma Lisboa livre, mas confusa, em junho de 1974, José Plácido regressou aos Açores, são e salvo, a bordo de um avião da Força Aérea Portuguesa que o trouxe até à base aérea número 4, nas Lajes. Após permanecer um dia na Ilha Terceira, partiu para Ponta Delgada a bordo do Ponta Delgada. Zarpou do Porto das Pipas no convés do último navio de passageiros construído pelo estaleiro naval da CUF em Lisboa. O ex-combatente da Lombinha foi recebido com manifestações de grande regozijo pela comunidade lombinhense e por uma emoção incontida da sua família por ter regressado vivo a casa vindo da guerra do ultramar. O stress traumático do conflito armado não toldou a lucidez de José Plácido de tomar a grande decisão da sua vida, consorciar-se com a mulher por quem se apaixonara 6 anos antes. A nubente veio dos Estados Unidos para que o casamento acontecesse no templo onde ela se batizara. No dia 4 de agosto de 1974, José Plácido recebeu a mão de Honorina Soares Barbosa. A cerimónia realizou-se junto ao altar da Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos nos Finais da Ajuda, onde foram declarados esposos. O celebrante do rito nupcial católico foi o padre António Medeiros de Sousa, natural da freguesia de Ajuda da Bretanha, na altura com 52 anos de idade. O novo casal já decidira emigrar. Mas enquanto se processou a tramitação burocrática, José e Honorina passaram a lua de mel possível na casa dos pais dele, na Rua do Outeiro, na Lombinha da Maia. Após mudar de estado civil, José Plácido realizou a sua segunda cantoria pública, desta vez numa festa da Igreja de São Paulo, na Ribeira Quente, concelho de Povoação. Nesse dia foram seus colegas de palco João Plácido e João Carvalho, natural de Santo António Além Capelas. Não obstante, e conforme decidido e planeado, José e Honorina embarcaram em busca do sonho americano. O seu primeiro trabalho em solo americano foi numa fábrica de atrelados metálicos com um ordenado de $87 por semana. Na perspectiva de melhoria salarial e de condições de trabalho, José deixou a metalurgia e empregou-se numa unidade fabril de bengalas de guarda-chuvas, cuja designação inglesa é Umbrella Handle. Depressa chegou ao conhecimento da comunidade açoriana da Nova Inglaterra de que o então promissor cantador da Lombinha da Maia escolhera Fall River para viver. Mas se os seguidores das Cantigas ao Desafio ansiavam por ouvir o novo repentista, este teve dificuldades em entrar no círculo dos cantadores consagrados da época. A força de bloqueio, chamemos-lhe assim, foi quebrada em finais de 1975. O imigrante açoriano Alberto Sá, natural da freguesia da Maia, ilha de São Miguel, convidou o jovem José Plácido para participar numa cantoria realizada na chamada Casa do Gás, na North Main Street, na cidade de Fall River. Foi a sua estreia na terra de acolhimento. Participaram no evento os improvisadores miquelenses João Plácido, da Lombinha da Maia, Fernando Oliveira Silvestre, mais conhecido por Oliveirinha da Relva, e Vasco da Ponta Guiar, natural do Pilar da Bretanha e imigrado no Canadá. José Plácido fez dupla com o seu tio João,
que terá sido demasiado rigoroso com o sobrinho, impedindo-o de ter o impacto que pretendia. No ano seguinte, 1976, a segunda atuação pública de José Plácido nos Estados Unidos da América. Aconteceu na Casa Vitória, em New Bedford, a quando da visita a Massachusetts do cantador miquelense João Luís Mariano, natural de Santo António Além Capelas, concelho de Ponta Delgada. José Plácido esgrimiu argumentos em palco com o Oliveirinha da Relva, numa prestação artística razoável. Ainda na estação invernosa de 1976, deslocou-se pela primeira vez ao Canadá, mais concretamente à cosmopolita cidade de Toronto, na província de Ontário. No salão da Irmandade da Paróquia de Santa Maria, José fez dueto com o seu tio materno, João Plácido, com José Borges e, pela primeira vez, com o terceirense Abel Costa, que aí se deslocara para cantar. Participaram ainda, nessa cantoria, os cantadores miquelenses António Medeiros, de Santo António Além Capelas, e José Carlos Muniz, de Arrifes, ambos imigrantes na costa leste dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano de 1976, foi marcante para a carreira de José uma cantoria realizada na cidade de Hudson, estado de Massachusetts. Uma ausência inesperada de Jaime Schmeca abriu espaço para o jovem José Plácido, nesse tempo com 26 anos de idade. Curioso foi ele ter aceitado participar com honorário diferenciado por defeito. Mediu forças com António Balança, natural do lugar da Lomba do Botão, vila de povoação, e que fora agente da Guarda Fiscal antes de embarcar no sonho americano, e também com José Barbosa, nascido em Arrifes. E foi com o poeta popular arrifense que José Plácido teve um desempenho notável. Nesse desafio, já começou a mostrar as características psicológicas que o definem como improvisador: temido, convincente, intrépido e incisivo. Na esfera familiar, 1976 trouxe nova luz ao lar de José Plácido. Do ventre de Honorina saiu no dia 30 de julho, uma quarta-feira, o primeiro rebento do casal, a Sandra. Voltando ao plano artístico, a coragem e a tendência fraturante de José Plácido criaram anticorpos em alguns cantadores e não caíram no imediato no goto do público ouvinte. Em 1977, de novo o maiato Alberto Sá organizou um sarau de cantigas ao desafio, desta vez num salão localizado na East Main Street, na cidade de Fall River. José Plácido foi convidado e defrontou um dos mais temidos cantadores que nesse tempo viviam na Nova Inglaterra, Mário Silva, nascido em Água Retorta, concelho de Povoação, Ilha de São Miguel. Maria, Mãe de Jesus, foi o tema do desafio. Atentemos na ironia de José Plácido quando o seu adversário opinou de que a Nazarena havia sido uma mulher feliz. Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade, ao ver o Filho na cruz, que grande felicidade! O improvisador que hoje agraciamos exibiu-se, portanto, a alto nível e começou já a ser olhado com outros olhos por algumas franjas da massa adepta das cantorias. No ano seguinte, 1978, no mesmo palco, na East Main Street, em Fall River,
José Plácido defrontou o cantador consagrado José Barbosa. Foi abordado e desenvolvido um tema histórico, o caminho marítimo para a Índia. Nesse momento didático, José Plácido mostrou conhecimentos sólidos e segurança na defesa das suas teses. Essa atuação dos dois foi uma autêntica epopeia e uma importante rampa de lançamento para o jovem repentista da Lombinha. A partir desse desempenho, teve o reconhecimento público e a entrada direta no lote dos grandes improvisadores. Pouco tempo depois, em Bristol, cidade portuária do estado de Rhode Island, mais uma prova de fogo para José Plácido. Desta vez, o espetáculo de Cantigas ao Desafio foi organizado a quando da passagem pela América do cantador António Sousa, natural de Capelas, Ilha de São Miguel. José foi desafiado por Mário Silva num despique marcado por grande agressividade verbal e argumentos pungentes. Comprovativa dessa autêntica pugna rimada é uma quadra de resposta de José Plácido após o adversário questionar-lhe o que ele pensava que a família de Mário Silva era. Tua mãe, velhinha e séria, como honrado foi teu pai. Oh meu Deus, esta miséria, não sei a quem é que sai. Esse desafio com Mário Silva deu a José Plácido o epíteto de guerreiro de palco, tal como em Portugal Humberto Delgado ganhara o de general sem medo. Em 1979, as hostes seguidoras das Cantigas ao Desafio, sempre sedentas de duelos, acotovelaram-se para terem assento no salão da banda açoriana em Fall River. O motivo para o frenesim foi a perspectiva de um reencontro entre José Plácido e Mário Silva. E assim aconteceu. Foi mais uma luta tremenda entre os dois poetas populares miquelenses. Quando o vate de água retorta perguntou em quadra: o que pensas que eu sou? José ripostou com uma hipérbole tecnicamente muito boa, mas é extremamente depreciativa. Tu só cantas quando eu quero que a tua boca se abra. És grau abaixo de zero de soro de leite de cabra. As mesmas plateias que haviam recebido José Plácido com frieza e ceticismo passaram a admirá-lo e a segui-lo. Contudo, nesse mesmo ano de 1979, a sua grande vitória emocional aconteceu num sábado, 26 de maio, com o nascimento do seu filho, Danny. O ano de 1980, tristemente recordado pelos terceirenses, pelo violento terremoto que destruiu Angra do Heroísmo, foi memorável para o cantador da Lombinha da Maia. A convite do terceirense António Cardoso, José atravessou a fronteira do Canadá para atuar no salão da igreja de São Francisco Xavier, em Toronto, no dia 12 de janeiro. Foi o seu primeiro encontro com José de Sousa Brasil, conhecido por Charrua, considerado por muitos o melhor cantador de sempre da Ilha Terceira. Durante a conversa cantada, o jovem miquelense referia-se ao companheiro com o uso do nome próprio, José. Ora, no período instrumental entre trovas, o então veterano improvisador segredou ao ouvido de José Plácido
declarando vontade que este lhe chamasse charrua. Apreciemos o repentismo de José Plácido, que em escassos segundos organizou uma estupenda cestilha encomiástica. Mas por José te batizaste e tua mãe te deu flores. Como charrua cantaste e foste o rei dos cantadores, porque quanto a mim lavraste de ponta a ponta nos Açores. O ano de 1983 ficou também gravado na carreira artística de José Plácido. Em maio, deslocou-se pela primeira vez à Califórnia para cantar ao Desafio. A convite do ribeira-grandense Carlos Medeiros, atuou na cidade de Petaluma, na margem norte da Baía de São Francisco. Na estreia nessas terras da costa do Pacífico, José Plácido fez conversa rimada com dois colegas com quem ainda não se cruzara. Manuel dos Santos, natural da freguesia de Altares, concelho de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, e com Manuel Estrela, nado em Santa Cruz da Lagoa, Ilha de São Miguel, e residente na cidade de Vancouver, na província canadiana de British Columbia. Foi o início de uma rota poético-comercial que conta até aos nossos dias de hoje com mais de 800 viagens. Ninguém ao longo da história da cantoria foi até hoje tão assíduo como José Plácido nas terras californianas. Gastine, no grande vale de São Joaquim, foi a cidade que mais vezes o ouviu. José Plácido tornou-se depressa um cantador poderoso e, como tal, fez dupla com mais frequência com os improvisadores de topo da sua geração. Daqueles com quem mais vezes mediu forças, destacam-se dois: o miquelense Vasco Aguiar e o terceirense José Fernandes. Este último, natural da freguesia de Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, foi também um poeta popular de mão cheia e aquele com quem provavelmente José Plácido mais cantou. Os dois protagonizaram autênticos combates orais, mas sempre destrinçando o palco das relações pessoais. Os dois Josés, o Plácido e o Fernandes, admiravam-se e admiram-se reciprocamente e uniram-se e unem-se por respeito e amizade profunda. A fama de José Plácido enquanto versejador, demolidor e arrebatador depressa chegou à região de onde partira. Por sugestão de imigrantes, foi convidado a participar com o conterrâneo Vasco Aguiar na festa de Nossa Senhora do Rosário, na freguesia de Rosais, concelho de Velas, Ilha de São Jorge, no mês de agosto de 1990. No regresso, fez escala obrigatória na Ilha Terceira. Já com a áurea de Estrela e perante um convite quase suplicante, aceitou cantar na freguesia de Agualva, concelho de Praia da Vitória. Aí, perante um largo completamente cheio, teve como colega de palco Gilberto Pereira, das Cinco Ribeiras, nesse tempo considerado o cantador mais popular da Ilha Terceira. Foi, aliás, a única vez que José Plácido encontrou-se com Gilberto Pereira, que viria a falecer 4 anos depois, com 40 anos de idade, vítima de cancro no cérebro. Em 1993, o repentista da Lombinha regressou pela primeira vez desde que emigrara à sua ilha natal para participar na famosa cantoria de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo. Tomaram igualmente parte nesse evento José Fernandes da Terceira, João Luís Mariano e Honório Criada de São Miguel. José Plácido estava no seu apogeu técnico e no píncaro da popularidade. Os convites multiplicaram-se e as atuações também.
atingiu o seu recorde quando, num só ano, contou 38 embarques para cantar, fora as cantorias que realizou na Nova Inglaterra. No ano 2002, José Plácido deslocou-se à Ilha Terceira para mostrar os seus dotes poéticos na freguesia de Santa Bárbara, concelho de Angra do Heroísmo. Mediu forças com João Lionel, o retornado, e José Eliseu, numa das maiores enchentes de sempre no largo da igreja daquela localidade. A nível profissional, José Plácido ficou oficialmente reformado no dia 1 de junho de 2012, ou seja, 37 anos e um mês depois de ter sido admitido na empresa Swan Finishing Company. Ficou, a partir desse dia, com mais tempo para a família e para distribuir beijos e carinhos aos seus 8 netos: Alissa, Rachel, Julie, Isabel, Brady, Colin, Skyla e Sebastian. José Plácido teve a felicidade de ser filho de pais longevos. Ambos faleceram já nonagenários na cidade de Gatineau, no sudeste da província do Quebec, no Canadá. José já chorou a morte de 2 dos seus irmãos, Angelina e João, ambos vítimas de neoplasias, ela no pâncreas, ele no pescoço. Vivos estão ainda o Duarte e a mais moça, Fernanda, que curiosamente foi gerada na Terceira e nascida em São Miguel. Meus amigos, José Plácido é um improvisador de predicados que o diferenciam de todos os outros. É melodicamente versátil, qualidade que lhe permite mudar de toada conforme o conteúdo cantado. O forte controlo emocional mantém-no equilibrado e orientado nas situações de despique mais intenso. A correção lexical e a clareza de expressão fazem com que nada do que José Plácido canta fique por perceber. A mestria no uso das figuras de estilo resulta em cantigas estupendas que extasiam os espectadores. Numa cantoria com o mariense Gilberto Souza, o tema desenvolveu-se a partir do mote Matar a Saudade. Apreciemos uma alegoria fantástica do repentista da Lombinha. A saudade não morre. Os que morrem somos nós. Saudade é rio que corre sem nunca chegar à foz. José Plácido marca uma postura muito própria em palco. Em fase de espera ou de meditação, ou seja, enquanto o colega canta, por exemplo, esboça por vezes um ligeiro sorriso, olha de soslaio para o adversário e coloca as mãos sobrepostas em eixos perpendiculares, como se segurasse nelas a sua ideia. Quando canta, não é mesureiro, apenas inclina ligeiramente o pescoço para trás, como se a mandíbula marcasse os finais de cada verso. Roda ligeiramente o tronco na direção transversal, de modo que o olhar abranja toda a plateia. Coloca as mãos em posição suplicante em fases de acalmia, abre os braços quase em ângulo de 180 graus, quando a resposta é pronta em despique mais acicatado, e em intensidade moderada agarra alternadamente com uma das mãos o suporte de microfone para libertar a outra para gesticulação complementar, de modo a melhorar a entrega da cantiga. Um tique característico do poeta micalense acontece quando termina o canto de uma quadra ou sextilha e puxa para o meio os lados do casaco na zona de abotoamento. O bom conhecimento do vocabulário português permite a José Plácido enriquecer as construções frásicas.
Esta facilidade falo sentir-se à vontade na elaboração mental de sextilhas. Deliciemo-nos com uma metáfora de José Plácido em desafio com José Fernandes no palco do Salão da Académica de Fall River em tempo que ainda duvidavam do seu real valor. O Canadá tem fruta forte, talvez da fruta mais grada. Mas cá, para os lados do norte, também há fruta pesada, o que não tem tido é sorte de ser bem saboreada. De polegar curvo e gesto adequado e seguro, José Plácido capta a simpatia das hostes. Não nega o uso de regionalismos se entender necessário reforçar uma imagem. Ainda sobre o tema fruta, num assomo de humildade, José Plácido, a cantar com Vasco Aguiar, utilizou uma imagética sensacional. Mas esta fruta pesada tem caído por capricho, que já tem sido jogada pelos caixotes do lixo, que além de meia engeada, a força dela tem bicho. Nas folias, nos pezinhos, nas cantorias ou nas desgarradas, José Plácido é um poeta verdadeiramente popular e encantador de auditórios. É o primeiro cantador popular açoriano a ser imortalizado por busto nos Estados Unidos da América. José de Medeiros Arruda, com fama perpetuada com um matronímico Plácido, é uma verdadeira personalidade. É mediático, é mobilizador de massas e reconhecido por plebeus, literatos, burgueses, clérigos, nobres e até por elementos do poder político. José Plácido é um autêntico notável, em que a sua opinião conta muito. Por tudo o que foi aqui dissertado, ficam várias palavras de grande louvor. À Câmara de Fall River, por autorizar que o chão da sua jurisdição sirva para perpetuar a memória de um membro ilustre de uma comunidade pequena no contexto americano. Ao artista plástico miquelense José Carlos Almeida, que fez, talvez pelo método chamado de cera perdida, este extraordinário trabalho de esculpir em bronze a efígie de José Plácido. Ao grupo altruísta Amigos Unidos, pela prestimosa colaboração em toda a organização e logística desta cerimónia. A Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, presidida por Paulo José Rego Botelho, mentora desta iniciativa e que assumiu, juntamente com parceiros institucionais, os custos inerentes à obra escultural. A todos os privados, quer empresas ou individuais, que pela regra do mecenato patrocinaram a peça de arte. A todos os açorianos, e em particular aos miquelenses, que deverão sentir um orgulho supremo nesta homenagem pública a um dos seus maiores. À família de José Plácido, por ter sido ela a coluna emocional e lastro de amor e compreensão em todos os momentos da vida artística do poeta miquelense. A todos os cantadores e tocadores contemporâneos de José Plácido, por terem tido o privilégio de honrar e o privilégio e honra de conviver, de ouvir e de aprender com um dos mais portentosos e brilhantes improvisadores de toda a história da cantoria açoriana. Obrigado. Desculpem.